O que tornava os homens de gerações anteriores tão grandiosos e os homens da geração atual tão insignificantes? Pai Senhor, irmãos, queridos, eu espero que vocês estejam bem. Esse vídeo vai ser um pouco cru, mas eu gostaria de falar de um assunto que eu tenho certeza que é relevante e que fala da falta de interesse pela escola, vamos dizer assim, no modo mais simplista, a falta de interesse pelos estudos, a falta de interesse pelo envolvimento nas coisas da igreja. Eu estou falando aqui de forma simplista para ficar bem claro. A falta de interesse e a falta de envolvimento com o trabalho, com as coisas do dia a dia, em que essa geração experimenta, e eu faço parte dessa geração. Então eu me incluo em tudo isso. Tá? Com certeza você já deve ter visto seus filhos com dificuldade na escola, talvez você tenha visto isso, talvez não, mas eu acredito que sim, você tenha visto seus filhos, até mesmo você, e como eu disse, eu estou incluso nisso. E há em nós, na nossa geração, uma falta de interesse, uma falta de envolvimento. Uma falta de envolvimento, isso em todas as áreas. E aí vem a pergunta desse livro aqui, ó, Cristianismo e Liberalismo. Comecei a ler ele hoje e essa pergunta está logo ali na introdução do livro, capítulo 1. O que fazia dos homens do passado tão grandiosos e dos homens do presente tão insignificantes e tão desinteressados também e tão pouco envolvidos com as coisas? Bom, eu queria começar falando sobre o envolvimento, né, que a gente precisa ter sim com as questões intelectuais, certo? Há um certo desprezo pelo estudo em alguns lugares. Algumas pessoas acham que o estudo esfria o crente, outras pessoas acreditam que a gente não precisa estudar, mas eu queria dar alguns exemplos dentro da palavra de Deus e colocar as fontes aqui para vocês. Primeiro, Jesus. Né? Jesus, ele, como a gente sabe, ele não veio para desmerecer a lei de Moisés ou falar que a lei era ruim, mas ele veio para cumprir a lei. A crítica de Jesus, então, não estava sobre a lei, mas a crítica de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e a gente toma como exemplo o Sermão do Monte, e as colocações incisivas de Jesus eram contra interpretações erradas sobre a lei, que os fariseus e até saduceus colocavam sobre a lei. Então, Jesus, no seu momento histórico, encarnado, enquanto homem, quando ele veio e se fez um de nós, no seu momento geográfico, no lugar que ele estava, no tempo em que ele estava, existiam implicações intelectuais a respeito da palavra de Deus, que até então era o Antigo Testamento, vamos dizer assim. Né? Algumas linhas ali consideravam só a Torá, só os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco, como a gente conhece. Então Jesus ele conversa, prega, ensina à luz do seu contexto. Ele critica as interpretações erradas que colocavam sobre a palavra de Deus, até então Antigo Testamento. E nesse sentido, Jesus se envolve com o seu tempo. Ele se envolve com as questões do seu tempo, com a visão do seu tempo, com o entendimento do seu tempo. Jesus ele se envolve para resgatar um pensamento genuinamente bíblico. Olha, vocês ouviram o que foi dito, ou muitas vezes parafraseando, e aí todas essas ideias que eu estou falando aqui para vocês em relação a Jesus, eu tiro principalmente deste livro aqui, desse comentário de Mateus, tá, pela Vida Nova. Estou estudando um pouquinho do Sermão do Monte, e o autor faz algumas dessas colocações. Então Jesus ele interage com o seu tempo, com as implicações intelectuais de entendimento do seu tempo, com o propósito de resgatar a verdade de Deus. Olha, o propósito de Deus sempre foi que a gente entendesse a lei não apenas como algo externo, uma máscara para camuflar o nosso pecado, mas como algo que tocasse o nosso coração.
Então Jesus, dialogando com as questões do seu tempo, ele volta, resgata um pensamento genuinamente divino, né, da palavra de Deus. Então, fonte, base, este livro aqui, para falar sobre Jesus. E mais para frente, para mencionar mais um exemplo, eu menciono o apóstolo João. Na primeira carta de João, João dá instruções muito específicas ali para o que alguns comentaristas, dentre os quais o Augustus Nicodemos, entende como um gnosticismo incipiente que estava surgindo ali. É uma corrente baseada, vamos dizer assim, no neoplatonismo, né? E era uma corrente intelectual de entendimento do tempo de João. E aí você pode tomar como referência esse livro aqui, esse comentário aí da primeira carta de João, escrito pelo Nicodemos, publicado pela editora Cultura Cristã. Então, o apóstolo João ele se envolve com as questões do seu tempo para resgatar um entendimento genuinamente bíblico, genuinamente divino, vamos dizer assim, né? Da revelação de Deus, o que realmente é. E Jesus, o apóstolo João, depois o que nós conhecemos como pais da igreja, né? Principalmente os pais apologetas, como é conhecido, cristãos que vieram depois de Jesus e de João, no tempo, não é? Eles defendiam as doutrinas bíblicas, divinas, inspiradas pelo Espírito Santo, dialogando com as questões da sua época. Então, Jesus fez isso, o apóstolo João, os demais apóstolos fizeram isso, os primeiros cristãos, vamos dizer assim, fizeram isso. E cabe a nós esse legado de entender o tempo em que a gente está vivendo e dialogar com as coisas que esse tempo propõe, que os filósofos, os cientistas, os pensadores propõem. É nossa responsabilidade fazer isso. Assim como Cristo fez, assim como João fez, sempre com o alvo de resgatar o pensamento genuinamente bíblico que faz jus ali à revelação de Deus. Então, voltando à pergunta, né, que eu falei desse livro aqui, existe uma crítica muito grande à educação moderna, pós-moderna, que é uma educação que eu passei, provavelmente você passou, seus filhos passam, que é uma educação muito desinteressada no mundo em que Deus fez, na verdade nem apresenta Deus, né? Mas é uma educação que está ali, talvez sem propósito, ou pelo propósito errado. A gente passa por essa educação desinteressada. Muitas vezes a gente não entende o porquê que a gente precisa aprender determinados conceitos. Por que a gente precisa aprender história? Filosofia é um negócio tão chato, tão desnecessário, não é? É isso que é proposto, mas não é essa a verdade. A gente não entende o tempo que a gente está vivendo, sabe, irmãos? E é um tempo em que a gente é formado não para contemplar o mundo que Deus criou, para entender um Deus que interage com a história, um Deus que se manifestou geograficamente, um Deus que trouxe a realidade através da sua palavra, que ele se revela a nós através da escrita, do idioma, não é? E um Deus organizado, um Deus que, por exemplo, criou as leis da física, da química. Na matemática você sabe que 2 mais 2 é 4 porque é um Deus ordenado por trás desse universo. Mas não é isso que a gente aprende na escola. Não é isso que a gente aprende, não é isso que é formado na nossa mente, nesse mundo, nesse tempo, nessa era em que a gente vive. Isso é muito urgente. Isso é muito urgente porque o que faz das pessoas de hoje serem tão insignificantes, tão desinteressadas, tão pouco envolvidas? O que faz de mim, o que faz dos seus filhos ter um desinteresse tão grande pela vida, pelo mundo? Eu não quero responder isso aqui, mas eu quero propor que você busque, e aqui eu quero recomendar pelo menos inicialmente, 3 livretinhos pequenos. Tá? O primeiro, e todos eles falam sobre educação, há uma responsabilidade sobre nós de entender isso.
O primeiro é esse aqui, ó. Você educa de acordo com o que adora, do Felipe Fontes. Bem curtinho e é muito importante, muito interessante, muito válido. O segundo, educação clássica versus educação moderna. Muito importante também para a gente entender o efeito negativo da educação moderna sobre as nossas cabeças, nossas mentes e os nossos corações também. E esse outro aqui, educação clássica e educação domiciliar, também fala um pouco sobre essa questão. E também vou recomendar, ao menos o primeiro capítulo desse livro aqui, ainda não li ele totalmente, mas esse primeiro capítulo, que ele começa fazendo uma crítica ao liberalismo teológico, se você estuda teologia ou se você conhece, né, você já está familiarizado com esse termo, ele faz essa crítica, mas ele também comenta sobre isso, e é dele que vem essa pergunta aí, reflexiva. Né? Então, o que faz da gente tão desinteressado? O que faz da gente, muitas vezes, pessoas de uma produção tão pequena? Quando a gente olha, é até engraçado, né? Ah, o fulano foi filósofo, matemático, isso e aquilo, e às vezes a gente apanha para se formar em uma área só, né? Eu espero, né, já vou encerrar o vídeo por aqui, espero que essa pergunta, que talvez o desespero que você enfrenta com você mesmo, com seus filhos, com pessoas que você conhece, com essa falta de interesse, talvez isso possa despertar em você uma busca por um entendimento. E se você entender o que está acontecendo nesse tempo, a minha oração é que, através da palavra de Deus, dos princípios bíblicos, você possa conversar, interagir com esse mundo de maneira bíblica, sempre com o propósito de resgatar a mensagem de Deus através da sua palavra. Esse é o nosso propósito. Ser sal do mundo, luz do mundo, com as nossas ações e também com as nossas palavras, né? Assim como Cristo, assim como os apóstolos, que deixaram suas palavras interagindo com o mundo e colocando em xeque aquilo que precisa ser colocado em xeque, coisas erradas, visões erradas, visões faltosas de mundo. A gente precisa, irmãos, a gente precisa. É um vídeo meio que eu tomei em tom de desabafo aí, como eu falei, um vídeo cru, mas é um vídeo que eu acho que reflete um pouquinho do meu desespero, da minha angústia, de olhar para o que está acontecendo com a gente. De novo, eu me incluo nisso, faço parte do mundo, faço parte dessa geração, mas existem coisas que precisam ser entendidas, combatidas à luz da palavra de Deus, para que o verdadeiro ensinamento bíblico, o conhecimento de Deus, o conhecimento do Evangelho, sejam propagados da forma correta. E para isso, como Jesus o fez, como o apóstolo João fez, a gente precisa saber responder as perguntas certas e propor o ensinamento da forma correta, da forma como o mundo de hoje pede. Para isso a gente precisa entender o mundo de hoje. Então, eu deixo aqui essas recomendações para você. Espero que esse vídeo possa ter gerado uma inquietação em você, como gerou em mim, e que a gente, com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, possa fazer diferença, começando em casa, começando na gente, nos filhos, né, na família, e se estendendo para toda a sociedade, querendo Deus. Essa é a minha oração. Deus te abençoe e até a próxima.